Olá, povo de Deus, sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, 22ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 4, de 1 a 5 e Lucas 5, 33, 39. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Já repetimos várias vezes em nossas reflexões que a autoridade de Paulo era bastante contestada por alguns que se infiltravam nas comunidades de Corinto. Paulo sempre se defende apresentando-se como verdadeiro apóstolo chamado por Cristo e não por qualquer um. Hoje apresenta-se em nossa perícope como servidor de Cristo e administrador dos mistérios de Deus. De fato, Cristo havia dito que, tendo consciência da missão cumprida, que seus discípulos deveriam afirmar: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A coerência de Paulo com os ensinamentos de Jesus sempre foi de maneira absoluta. Ele era irrepreensível nesta questão. Paulo apela para o julgamento de sua consciência, que não o acusa de nada. Age com liberdade e desenvoltura exatamente por isso. Mas, apesar disso, não se considera justo, pois o verdadeiro julgamento cabe a Deus, que perscruta o coração humano. No tempo presente, temos de evitar viver nos julgando uns aos outros. É prudente aguardar o julgamento final, pois aí se manifestará o verdadeiro julgamento, que dará a cada um o que cada um merece. Lucas 5, 33, 39. Os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Polêmica é o que não faltava, onde estava Jesus e seus discípulos. Hoje é sobre a prática de jejum que era comum aos discípulos de João Batista e dos fariseus. Depois, superada essa polêmica, veremos as mais profundas sobre a observância do sábado. Jesus se serve de algo que é muito comum na vivência dos judeus em geral. Desde o Primeiro Testamento, a metáfora do casamento.
É com ela que ele vai responder aos seus oponentes sobre o porquê seus discípulos não estão jejuando. Diz ele, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Com essa resposta, Jesus se identifica com o noivo. E é bom entender bem essa metáfora, pois na Bíblia temos, tanto no Primeiro como no Segundo Testamento, inúmeras referências ao casamento para falar da relação de Deus com o seu povo. Ora, em festa de casamento não deve haver espaço para a tristeza, portanto, para o jejum penitencial. Este terá outros momentos oportunos. A espiritualidade cristã herdou dos fariseus a associação da piedade com a tristeza. Antigamente se dizia que uma pessoa era piedosa quanto mais triste ela tivesse seu semblante. Até se entortava um pouco o pescoço e revirava os olhos. Aí dessa pessoa se diziam, vejam como ela é piedosa. O apóstolo Paulo destaca que a alegria é dom do Espírito Santo. Estar com o noivo Jesus é motivo de festa, de alegria. Nosso texto de hoje distingue ainda o tempo de Jesus dos tempos da igreja, sobretudo da igreja do final do primeiro século, que enfrentava perseguições. Era o tempo em que o noivo tinha sido tirado fisicamente do convívio dos discípulos e que assim se configurava tempo de jejum. O jejum caracterizava o tempo da espera, mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, isso é, da nova e alegre relação entre Deus e a humanidade. A atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar seu povo concreto e não para manter estruturas caducas que sugam o esforço das pessoas. A novidade rompe essas estruturas simbolizadas pela roupa e barril velhos. Jesus não veio para reformar, ele exige mudança radical. Acontece que quem está acostumado com as estruturas do velho sistema e não se predispõe à mudança, jamais aceita a novidade trazida por Jesus. Hoje vivemos imersos em disputas entre o velho e o novo no meio de nossas comunidades. Impressionante como há pessoas que têm saudades daquilo que não viveu. Defendem a manutenção de costumes antiquados, dizendo que eles representam mais nossa fé. Quando Paulo escreve aos cristãos da cidade de Filipe, afirma que em vista do bem maior que é estar com Cristo, ele se esquece do que ficou para trás e se lança para o que está na frente. Lança-se em direção à meta em vista do prêmio do alto que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Não será nesse mesmo espírito que o Papa Francisco nos ensina a rezar pedindo: Espírito Santo, livrai-nos de nos tornarmos uma igreja museu, bela, mas muda, com tanto passado e pouco futuro. Um beijo no seu coração.